Caros senhores, caras senhoras, apresentamos agora mais um vídeo da série A Marcha da Guerra, discutindo o fracasso, ou discutindo a contraofensiva na Ucrânia, mostrando que, na verdade, ela foi um fracasso. Bem, nós precisamos, inicialmente, pedir desculpas, porque nós ficamos aí mais de um mês sem apresentar qualquer vídeo. Isso se deve ao fato de termos sido internados, nós tivemos um problema de fadiga mental, então nós precisamos ficar internados por um período de mais de 3 semanas, e aqui estamos finalmente de volta apresentando um vídeo sobre a contraofensiva da Ucrânia, que se desdobrou nesse período que nós ficamos fora, ou seja, nós temos praticamente 2 meses de ofensiva na Ucrânia, né? Já no dia 10 de junho, o presidente da Ucrânia, Zelensky, confirmava, havia uma série de discussões, porque tropas ucranianas estavam efetivamente atacando, né, as posições das tropas russas. Então surgiu essa notícia, né, se haveria ou não essa discussão, se a Ucrânia teria ou não lançado a sua ofensiva tão esperada. E aí, finalmente, o presidente da Ucrânia, Zelensky, né, veio a público dizendo que sim, né? Bom, e no dia seguinte, né, começaram a sair notícias de que a Ucrânia havia conquistado posições, havia ganho, né, a ofensiva resultar em ganhos para a Ucrânia, né, como essa é o The Daily Telegraph, né, que é um jornal, né, a favor da Ucrânia, tá certo? Então, é claro que existe um viés, você provavelmente não pode falar muito se havia ganhos significativos ou não, mas pelo menos isso é um sinal de que a ofensiva estava em pleno curso. Bem, agora vem uma pergunta, né? Por que a Ucrânia estaria contra-atacando? Essa é uma pergunta que não quer se calar, né? Então, para começar, né, nós vamos lembrar que essa é uma guerra chamada uma guerra por procuração, né? Os países ocidentais, os Estados Unidos e os países da União Europeia, na verdade, estão em guerra, né? Como se a OTAN estivesse em guerra com a Rússia, né? Nós já até falamos sobre isso anteriormente. Mas então, dessa perspectiva, né, o objetivo da guerra era enfraquecer a Rússia, não é? Na verdade, ela tem fortalecido a Rússia, né? E entre essas coisas, né, saiu essa notícia, né, que era bem esperada, né? E de que os países do Oeste, né, que estão em guerra, na verdade, com a Rússia, em guerra por procuração, né, gostariam que a Ucrânia matasse o maior número de russos possível, com vistas, né? Isso foi dito, né, pelo ministro de Defesa, né, da Rússia, Alexei Reznikov. Ele que disse, né, que tinham dito a ele, né, que a missão da Ucrânia nessa guerra era matar o maior número possível de russos. Bom, outro motivo para a guerra teria sido, para a ofensiva, desculpe, não para a guerra, mas para a ofensiva, seria que a Ucrânia estaria, os países que estão apoiando a Ucrânia, né, estariam ficando sem, né, armas disponíveis para entregar para a Ucrânia. Então, se a guerra não acabar logo, não vai ter mais armas nem munições, né? Isso aí é o secretário de Defesa do
britânico que disse, né, no dia 2 de junho. O secretário-geral, né, da OTAN, Jens Stoltenberg, disse exatamente isso, né, que a contraofensiva é importante porque, se o resultado for positivo, evidentemente, né, a Ucrânia poderia ter maiores ganhos na mesa de negociações com Moscou. Observe que aí já há a alusão, né, de que as coisas não estariam tão bem nessa guerra, porque a, a Ucrânia teria que negociar com Moscou, com a Rússia. Bem, outro aspecto importante, né, é que isso aí já é uma notícia, né, que saiu em 7 de março, né, indicando o quê, né? Indicando que o apoio, né, da população dos países que têm enviado armamentos, né, e munições a Kiev está se esvanecendo, né? Então, é esse o problema, né? Antes que esse apoio morra, né, acabe, né, é preciso fazer, né, acabar a guerra. E para isso é preciso que a Ucrânia vença a guerra ou tenha uma contraofensiva bem sucedida, né? E essa pesquisa é uma pesquisa publicada por YouGov em 24 de fevereiro, tá certo? Então já tem algum tempo, né? Mostrou que as pessoas em alguns países da Europa, países europeus, incluindo a França e a Itália, faltou a Alemanha, tendem a favorecer uma solução negociada para o conflito entre Moscou e Kiev, em vez de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, né? Ou seja, o que eles estão dizendo? Estão dizendo que esperem que o dispêndio, o gasto dos seus governos para com a guerra na Ucrânia tenha um fim. E para que isso tenha um fim é preciso que essa guerra acabe logo, né? Na Itália, 47% dos entrevistados disseram que gostariam de ver um fim negociado para os combates, mesmo que isso signifique que Kiev tenha que ceder o controle de alguns territórios para a Rússia. Uau, que territórios são esses, né? Em primeiro lugar, tem a Crimeia, né, que foi anexada lá em 2014, né, em fevereiro de 2014. Ora, além disso, você tem as regiões, né, de Lugansk, as províncias de Lugansk e Donetsk, as quais, né, foram a causa da intervenção russa, né? A intervenção russa foi exatamente para evitar, né, para salvar essas províncias, né, esses oblastes da Ucrânia, de um banho de sangue, como acredita-se o governo de Kiev queria dar conquistando essas províncias, né, e matando parte da sua população. Ou não, né, mas essa é a versão russa do que teria estado ocorrendo, que teria os motivos que levaram a Rússia a intervir na guerra civil da Ucrânia, né? Bom, mas além disso, existem também, né, hoje as tropas russas controlam, além dessas províncias, né, controlam também, não controlam inteiramente nem Donetsk, muito menos Lugansk, mas vamos dizer, mais de 90% do território. Além disso, né, controlam a região de Zaporozhye e Kherson. Então, dificilmente essas regiões já foram reconhecidas como território russo, serão objeto de qualquer devolução por parte de Moscou, na eventualidade de uma negociação entre Moscou e Kiev, né? Bom, na França, 38% das pessoas apoiaram essa opção. Apenas 29% dos italianos e 37% dos franceses, né, acreditam que Kiev deve receber mais apoio, mesmo que isso signifique que o conflito durará mais tempo.
As principais nações europeias também viram um declínio, esse é que é o problema, um declínio no apoio, quase todos os tipos de ajuda a Kiev no segundo semestre de 2022. Ou seja, né, o que está é que, de uma maneira ou de outra, a opinião pública está ficando cansada da guerra, a opinião pública dos países da Europa. Né? E aí, então, antes que a guerra, antes que a opinião pública mude de lado e peça o fim da guerra, é preciso que essa guerra termine. E tem que terminar de forma vitoriosa para Kiev. Essa é, ou menos, ou digamos, minimizando as perdas. Essa é o que está por trás da reivindicação dos países ocidentais de que Kiev lançasse uma contraofensiva, né? E outro, um dos elementos mais importantes, né, no ano que vem, neste ano, nós vamos ter uma eleição nos Estados Unidos. E se Kiev cair, ou seja, se a guerra for desfavorável à Ucrânia, o presidente Biden não se reelege. Então é muito importante, né, que essa contraofensiva seja bem sucedida. Né? Bem, só que uma das coisas importantes, né, é a preparação da ofensiva. Né? Quando um lado já anuncia uma ofensiva, o outro, né, o que faz? Toma as medidas para enfrentar essa ofensiva, tá certo? Bem, então, né, como essa ofensiva foi anunciada, né, Moscou se preparou para ela, né? Fazendo o quê, né? Fazendo aqui, primeiro, né? Cobrindo de Minas, né, as principais regiões onde, ou toda a frente no qual os ucranianos podem avançar. Né? Então, eles fizeram uma longa linha defensiva, né? Uma espécie de linha Maginot, né? Não tão poderosa como a linha Maginot. A linha Maginot foi a linha de fortificações mais bem construída, mais fortemente, né, defendida, ou da história do mundo, né? Tá certo? Uma linha muito bem constituída foi que os russos acabaram de superar, que foi a linha do Donetsk, né? Foi construída durante quase 8 anos, né, pelos ucranianos e foi perfurada, né? Foi pelos e foi assaltada, durou mais de um ano, né? Batalha de Bakhmut foi isso. Bakhmut era um ponto dessa linha, né? E os russos finalmente perfuraram a linha, tá certo? Bom, mas então, o primeiro elemento, né, são muitas minas, né, que, quer dizer, a Ucrânia, né, grande pedaço da Ucrânia está coberta por minas e bombas de cluster. O que são bombas de cluster? Bombas de cluster são bombas, né, que elas são bombas de fragmentação, né? Fragmentação é uma bomba que ela não só explode, né? Ela explode, mas ela manda estilhaço, shrapnel, para tudo quanto é lugar, né? São bombas anti-infantaria, né? E cluster é como você, em vez de ter uma bomba, digamos, você tem uma bomba cluster de 500, de 200 quilos, ela, né, não é só uma bomba ali, são várias bombas pequenininhas, né, que estão agrupadas, né, o cluster é isso, é um agrupamento, é um grupo, né, que são agrupadas nessa bomba maior. Então, quando ela explode, ela, na verdade, manda bombas minúsculas para tudo quanto é lugar. E essas bombas pequenas, né, minúsculas, acho um exagero, né, pequenas, elas, por sua vez, explodem. Então, elas causam, são, na verdade, são proibidas, né? Existe uma proibição, mas essas bombas isso é um jornal ocidental dizendo que os russos
colocaram minas dessas bombas, composto dessas bombas. Ou seja, se você, por exemplo, está passando, você está avançando atrás de um blindado, né? E aí você pisa na minha mina dessa, né? Não é só o pé que você vai perder, não. Você vai perder seu pé, mas essas bombas, elas explodem várias. Então, por uma grande área, muitos dos soldados que estão junto com você também são feridos ou mortos, né? Bom, aqui estão o sistema de defesa constituído pela Rússia, né? Primeiro, né, os dentes de dragão. Os dentes de dragão impedem que os tanques atravessem, né? Os tanques não conseguem subir nisso, né? Tá certo? Se eles tentarem subir, eles ficam de pendurados. Bom, mas é claro que eles podem ultrapassar, né? Podem abrir um caminho. Como? Colocando aquela lâmina de aço que tem nos tratores, né? Aí sim, aí ele empurra para frente, né? Abre um caminho nesses. Mas o problema é que esses campos onde tem, eles estão defendidos, né? Enquanto ele está fazendo isso, né? Eles é objeto de ataque de artilharia inimiga, tá certo? Russa no caso, né? Ok? E também se ele abrir um buraco aí, né? Uma passagem, os tanques, os seus veículos blindados e os tanques do seu exército vão ter que se alinhar para passar nessa passagem. E aí a artilharia inimiga, artilharia antitanque de preferência, e os tanques inimigos, né, vão, tá certo, concentrar seu fogo nessa passagem. Bem, bom, e você também, né, aqui estão nós já falamos dos campos de minas, né? Aqui são minas antitanque, né? Tá certo? Que também, quer dizer, uma mina antitanque é uma mina grande, né? E ela destrói a parte de baixo, ou no mínimo, né? A cremalheira, a lagarta do tanque, né? Tá certo? Mas pode, se ela for potente, dependendo ela pode, inclusive, matar as pessoas que estão lá dentro, né? Mas normalmente ela só danifica o tanque, ela não explode. E aqui está uma linha, né? E aqui está mostrando, né? Uma linha de dentes de dragão, mas agora são veículos, não são dentes de dragão que são de cimento, né? São apenas você pega trilhos, tá certo? Você pega trilhos e corta, né, esses trilhos e solda eles de maneira, eles viram um objeto como está aí, né? E aí não dá para os carros blindados passarem, né? Em seguida você coloca, né, um fosso. Isso aqui é um buraco, tá certo? É um fosso antitanque, normalmente. Depois vem, nós vamos mostrar isso, vem uma linha de arame farpado, né? E finalmente o pessoal, né, na trincheira, né? Vem na trincheira. Bom, aqui está um esquema que foi tirado, né, do New York Times, tá certo? Quer dizer, você está... Isso é uma linha, toda uma linha, né? O mais importante dela, é claro, né, é onde é a trincheira, que é isso aqui, ó. Que está, não, está sendo mostrado aqui, ó, né? Os trincheiros, né? Trincheiras. São as trincheiras, feitas de madeira, né? É um buraco, né? Não é ali um buraco, não é uma vala, né? Bom, nessas trincheiras, inclusive, você vai encontrar, né, os casamatas, né, que são de cimento armado, ou são apenas de sacos de areia, né, mas não, que são ninhos onde tem metralhadoras ou canhões antitanques, né? Bem, então, só que isso fica atrás, né, de tudo, de um monte de coisa, né? A primeira coisa é
uma vala antitanque, que é isso aqui. Desculpe, né? Que é a vala antitanque, né? Que é isso aqui. A vala antitanque, normalmente a escala aqui está errada. Ela tem 3 metros de fundura, 3 metros de ancho. Não precisa ter 3 de fundura, né? Pode ter 2, 1. Então o que acontece? O tanque não pode atravessá-la, porque ele cai, ele fica preso nessa vala, grande vala, né? Tá certo? Você precisa, na verdade, para atravessar, você precisa pegar um pontão, né? E atravessar, tá certo? E atravessar essa linha, né? Essa vala, tá certo? Não é uma coisa tão fácil de fazer, né? Bom, mas além disso, depois disso, você pode ter, né? Para fazer essa linha, você tirou a terra. A terra pode representar, fazer parte como obstáculo antitanque também, né? Nem sempre se acomoda. Bom, depois você vem os dentes de dragão e finalmente, né? As trincheiras. Então é isso, né? Isso é o que os russos fizeram. Aqui tem um esquema, né? De uma trincheira, né? Mas essa trincheira, né, normalmente, aqui tem né, um esquema da trincheira, né? Observe que ela é, né, mais fraca nas regiões onde, na fronteira da Rússia com a Ucrânia, né? Mas nas regiões, na linha em frente, né, ela chega a ser muito complexa, né? Por exemplo, aqui em Zaporozhye, né, tem né, nós podemos ver, né, que são várias linhas de defesa, né? Tá certo? Nós vamos ter uma linha de defesa aqui. Observe que em seguida nós temos outra linha de defesa. Depois uma terceira linha de defesa. Essa que é a mais forte de todas, tá certo? Então, observe, para você penetrar aí, você vai ter... Peraí que eu tô trabalhando. Vou botar o acordou. Bom, desculpem a interrupção. Mas então, como diríamos, né, nós temos aí várias linhas de defesa, né? E aqui nesse caso aqui nós temos até uma quarta linha de defesa, tá certo? E ela... Então, né, são vários, os russos fizeram isso muito bem, né? Aqui tem exatamente, né, na região de Kherson, né, a linha de defesa russa. Observe que além, né, de várias linhas, né, três, 4 linhas, né, nós temos áreas que os alemães chamavam de Festung, quer dizer, são fortalezas, né, em torno de uma cidade ou em torno de um ponto alto, que os russos, são posições para defesa circular. A defesa, é claro que a defesa circular, você supõe que a região está abastecida por helicópteros, pelo abastecimento aéreo, né? Tá certo? Mas nosso objetivo não é ficar discutindo essas que está acontecendo, né? E aqui tem as fotografias aéreas, tá certo? Fotografias aéreas, né? Quer dizer, é muito importante dizer o seguinte, aqui não é só um croquis, você tirou fotografias aéreas, né? Bom, e mais do que isso, né? Os russos evacuaram os residentes da linha
da linha de frente, não é? Ou seja, o que você está, primeiro, evitando que a população civil, né, tenha perdas, né? E, segundo lugar, você está transformando as pequenas cidades ou cidades maiores de linha de frente em fortalezas, né? Como fizeram muito bem os ucranianos, né? Bem, aqui nós vamos agora falar da Batalha de Kursk. Foi a maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial, né? Considerada, de certo modo, a maior batalha de tanques que já teve no mundo, né? De um lado estavam 2.700 tanques alemães e do outro 3.300 tanques russos. Então dá um total de 6.000 tanques, né? Tanques e canhões de assalto. Bem, né? Por que nós estamos escolhendo essa batalha de Kursk, falando sobre ela? Nós escolhemos isso porque ela, né, tem uma similaridade grande com a batalha que está acontecendo na Ucrânia. Primeiro, né, essa batalha foi uma batalha que os russos descobriram que os alemães iam atacar em Kursk, né? O Kursk foi um saliente, né? Essa linha rosa aí, essa parte rosa aí, é onde estavam, né, as tropas russas, e o azul as tropas alemãs. Então, qual era o plano, né? Isso era um saliente, né? Vamos chamar um bolsão, tá certo? Uma bolsa, né? Então, a ideia germânica era muito simples, né? Nós vamos atacar, né? Nós vamos atacar por cima, certo? Nós vamos atacar por cima e nós vamos atacar pelo sul, por cima não, né? Pelo norte, pelo sul, tá certo? Cercando, né? Eventualmente cercando as tropas russas. Pronto. E aí, formando um bolsão, né? E destruindo o exército cercado. Esse é o plano de batalha, né? Bom, só que os primeiros russos descobriram os planos alemães. Uma série de fatores, inclusive porque quando você tem uma ofensiva sendo preparada, você vê, né, o acúmulo de tropas, tá certo? Você vê o acúmulo de tropas. Então aí os russos estavam cientes, não só por isso, mas por outras informações, né? De guerrilheiros, e também o próprio serviço secreto da Inglaterra descobriu, então mandou informações, né? A Inglaterra era aliada da Rússia naquele momento, então ficou tudo, né? Eles conheciam. E aí gerou-se uma discussão, né? Um general, por exemplo, Vatutin, que comandava as tropas, né, dessa região aqui do sul, né, dessa região aqui, queria atacar preventivamente, ou seja, antes que os alemães atacassem, né? E o pessoal, e Rokossovski, que estava comandando as tropas do norte, e Koniev, que era a tropa de reserva, né? E além disso, né, o próprio Stavka, que era o Estado-Maior das Forças Armadas russas, né, optava por ficar na defensiva. Então, esperando as tropas alemãs avançarem, e as tropas alemãs iam enfrentar três linhas de defesa, muito semelhar àquela que nós enfrentamos, né? Nós não, os ucranianos estão enfrentando, né? E aí essas
três linhas de defesa, né, seriam fortes bastante para absorver a força de ataque das divisões Panzer alemã. É claro que os russos tinham muitas reservas de tanques, né, que seriam usados nos contra-ataques, né, que seriam dispostos no decorrer da ofensiva nos pontos onde a defesa estava fraquejando. Então, essas divisões blindadas russas, logo que um determinado ponto estava fraquejando, eles iam para essa região fortalecer as defesas e contra-atacar. Né? Então, com isso, né, qual que era a estratégia? Vamos desgastar as forças inimigas na nossa defesa. Quando acabar o potencial ofensivo dessas forças, o que nós vamos ver? Nós vamos lançar as nossas reservas blindadas, né, contra elas. E aí nós vamos... E foi isso que foi feito, né? Quer dizer, no norte, né, as forças de Rokossovsk enfrentaram as forças as tropas, né, de Model, um dos preferidos generais de Hitler, né? Mas eles conseguiram avançar pouco mais de 10 quilômetros. E no sul, as tropas do Marechal Manstein avançaram, considerado o melhor general da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista dos alemães, né? Avançaram 40 quilômetros, mas não conseguiram romper, né, a fogo. No sul chegaram à última linha de defesa, e aí os russos colocaram tropas, o 5º Exército de Tanques russos lançou um contra-ataque, né, que ficou famoso na Batalha de Prokhorovka, que é uma cidadezinha que está aqui, né? E aí foi uma batalha que enfrentou aí uns 800 tanques, vamos dizer, 400 de cada lado, ou 450 dos russos e 350 dos alemães. Bom, a batalha de Prokhorovka foi um desastre para as tropas blindadas russas, né, que foram dizimadas, perderam 75% dos seus tanques, mas impediram a penetração. E isso foi o fundamental, né? E aí, depois disso, né, os russos lançaram a contraofensiva, está aqui, ó, quer dizer, contraofensiva, conquistaram o Bolsão do Norte, em torno de Orel, e chegaram no sul, chegaram até Kiev, né, até nas portas de Kiev. Então, essa foi a grande batalha de Kursk, né? E isso serve para entender a estratégia russa, né? Bom, então o que aconteceu na contraofensiva, né? Preciso dizer que a contraofensiva foi, né, isso aqui, dia 30, ele está aqui a 30 de junho, né? Vamos dizer que a ofensiva tenha começado lá no dia... Quer dizer, o presidente Zelensky disse no dia 10 que a ofensiva ucraniana estava em curso. Vamos dizer que já tinha 5 dias, né? Então aqui nós temos quase um mês, né? 3 semanas e meia ou 4 semanas de combate, né? Ucrânia, isso é a agência Reuters. A agência Reuters é a agência de notícia ocidental pró-ucraniana, né? Então, o que ela diz? Ela diz que suas forças, né, estão avançando em todas as direções da contraofensiva. Bom, todas quais são, né? A gente não sabe exatamente, né? Aqui se apresenta, né, como se tivesse sido principalmente na região de Zaporozhye, né? Zaporozhye. E aqui está, né? Isso aqui é importante, né? Aqui vê que uma das linhas de avanço foi Bakhmut, né? Ora, por quê? Porque Bakhmut foi conquistada pelos russos.
recentemente os russos ainda não tiveram tempo de fortalecê-las. Então, as tropas ucranianas contra-atacaram lá com algum sucesso. Então, esses itens pequenininhos azuis são as conquistas mas observem que aqui nem a primeira linha de combate ou a primeira linha de defesa, muito menos a terceira, foi atingida pelas forças ucranianas, né? Aqui a região norte, né? Kramatorsk, observe que nesses aqui está se considerando, né? Observe que isso aqui, nós estamos em 12 de julho. 12 de julho, né? Ou seja, né, 3 semanas atrás, não, 2 semanas atrás, né? Desculpa. E as tropas, né, russas fizeram pequenas conquistas, né? Aliás, desculpa. Tropas ucranianas são amarelas, então pequena conquista aqui, uma pequena conquista aqui, uma conquista maior aqui, tá certo? Inclusive, né? Praticamente só, né? Mais uma pequena conquista aqui. Então, isso quer dizer, as conquistas, isso aí é em relação a 11 de novembro do ano passado. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Está acontecendo que não tem avanço de nenhum lado, né? Os avanços russos também são pequenos, né? Quer dizer, o grande avanço russo foi em Bakhmut, né? Que os russos perfuraram a linha. Isso que é mais importante, né? Aqui tem a Batalha de Bakhmut, né, que nós falamos sobre ela, não precisa falar mais, né? E observe que isso aqui é no dia 12, já tem algum tempo, né? Quem está dando essa notícia, né? É de que a Ucrânia está sofrendo perdas pesadas, né, em troco pequenos avanços. Isso é um jornal germânico, né? Um tabloide, né? Bild. Não conheço esse jornal, né, mas tá aí a notícia, né? Bom, e aqui também, isso é da CNN, né? A contraofensiva da Ucrânia não fez jus às expectativas, né? E aí vai discutir porque o progresso foi lento, não é? Bem, e nós já vimos aí por causa das minas, né? Por causa das minas. Né? A explicação desse tabloide é isso, porque foram as minas, né? Aqui tem um tanque russo, um tanque ucraniano, Leopard 2, né? Foi dado pela Alemanha, né? Parado, né? Ele provavelmente vai ser destruído, né? Ele não tem jeito de andar mais porque bateu numa mina, né? Então ele está variado. No mínimo tem a sua cremalheira, precisa ser recolocada, né? Ou pode ser recolocada em, sei lá, 1 hora, coisa assim, né? Mas ele fica exposto, né, às baterias de artilharia, os drones e o ataque aéreo russo, né? Um tanque fica lá de bobo, dando uma de bobo durante 1 hora, 2 horas, pronto. Virou sucata, né? Bem, e aqui, nós já vimos anteriormente, né, que isso é de 21 de julho, né, dizendo que a Ucrânia está perdendo, quer dizer, isso não tem 10 dias, tem 1 semana atrás, né?
as forças, né, estão significativas, tá certo? E aí é bom, então se trata de um fracasso custoso, né? Isso aí é de 14 de julho, 14 de julho, de junho, né? Qual que era a estimativa? 7 dos russos. Os russos têm sido muito corretos com poucas exceções, né? As informações que eles têm dado têm correspondido ao que se pôde confirmar, né? Então, eles, em 14 de junho, ou seja, né, tem mais de um mês, né, eles diziam que 7.500 haviam sido mortos e feridos, né, na contraofensiva, né? Que desde o dia 4 de junho, 4 de junho, tá certo? 4 de junho, né? Ou seja, né, 10 dias, 750 homens por dia. Bem, né? Só que isso aí, e que a Ucrânia havia perdido 30% do seu equipamento pesado enviado pelos enviado por quê? Enviado pelos países ocidentais, né? Pelos países ocidentais. Bom, e agora no dia 15 de julho, um mês depois, né? Quer dizer, 10 dias atrás, o que você está dizendo? Você está dizendo que 20% de todas as armas ucranianas foram destruídas em apenas 2 semanas. 2 semanas, né? Aí fala assim, olha, mas isso é informação. É verdade, essas informações têm de ser confirmadas, né? Mas o problema, né, é que você vê, você tem visto. Quer dizer, você vê vários vídeos mostrando o equipamento, vídeos e fotografias mostrando equipamento destruído, tá certo? Uns vídeos são até muito ruins, porque você vê um monte de corpos, né? E também notícias, né, que a Ucrânia está canibalizando veículos, né, porque ela recebeu o equipamento ocidental, tá certo? Mas ela não produz peças sobressalentes, né? E os países ocidentais não têm mandado peças suficientes, então ela tem que canibalizar, tirar de um veículo que está avariado para colocar no outro veículo que também está avariado para um desses dois, né, poder, o que foi, está recebendo as peças, poder entrar em combate novo, né? Bom, e, né, isso aqui no dia 18, né? Quer dizer, há notícias de que os Estados Unidos, né, está pressionando a Ucrânia para uma penetração decisiva, que até agora não teve, nem vai ter. Por que você fala assim, nem vai ter? Ué, porque isso aqui é da Golias, Davi contra Golias. E o Davi não tem ajuda divina. Né? Então, bom, os próprios Estados Unidos disse, né, que o conflito no dia 15, né, no dia 15, que a Ucrânia, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é um stalemate, quer dizer, um ponto em que nenhum dos dois avança, tá certo? Tá certo? Estão empatados, né? Estão empatados. Isso é dado, né? Essa informação é de John Kirchhofer, nome é meio alemão, né?
que é chefe do Estado-Maior de Inteligência dos Estados Unidos, né? Bom, o New York Times, no mesmo dia 15, né, que vai dizer, né, que a, a Ucrânia, né, depois de sofrer pesadas perdas, né, estava pausando para pensar a sua estratégia. Mas qual estratégia? A única estratégia que tem aí é obter uma paz negociada, se é que os russos vão querer negociar a paz. Quer dizer, muito provavelmente as exigências russas vão ser, no mínimo, desmilitarização da Ucrânia e a Ucrânia passa a ser um país não sem armas, um país sem também sem um país neutro, né? E perdendo todas as regiões que já perdeu para a Rússia, no mínimo. Né? Mas aí tem que se perguntar o seguinte, e como que retirar os nazistas da Ucrânia? Esse é o principal problema, né? Porque os nazistas, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, né? Os nazistas controlam o governo da Ucrânia, tá certo? Né? E aí, isso é fundamental, porque senão nasce tudo de novo. Bem, e aqui confirma, né? Confirma, o New York Times está falando que no início da guerra, a Ucrânia perdeu 20%, não é das armas enviadas pelos seus apoiadores no mundo ocidental, não, é de todas as armas, né? De todas as suas armas. Tá aqui, ó. Inclusive dos blindados, né? O material destruído inclui algumas das formidáveis máquinas de combate ocidentais. Tanques formidáveis? Bom. O tanque Leopard 2, né? É o tanque de batalha da Alemanha, né? Está um pouco velho, um pouco idoso, mas ainda é considerado uma máquina formidável, ok? Está surpreendente com os quais os ucranianos contavam para derrotar. Isso é uma das coisas engraçadas, né? O material destruído inclui algumas das formidáveis armas de combate com os quais nossa senhora, tá difícil aqui. Com quais os ucranianos contavam para derrotar os russos? Tenha paciência, né? Será que eles realmente acreditavam que seria possível derrotar os russos? Com meia dúzia de tanques, receberam aí menos de 100 tanques, vão destruir um exército que tem milhares de tanques no território ucraniano. É meio difícil, né? A surpreendente taxa de perda. Surpreendente? Surpreendente para quem? Para mim não foi, né? Caiu para cerca de 10% na semana seguinte. Ou seja, está perdendo 20% das tropas, então, cometidas no combate, que entraram em combate, perderam 20%. Depois continuaram perdendo 10%. Disseram as autoridades, preservando mais tropas e máquinas necessárias para o grande ataque. Quer dizer, o grande ataque ainda não veio? Mas essas boas notícias obscurecem algumas realidades sombrias. As perdas também diminuíram porque a própria contraofensiva diminuiu. Então é isso.
E até, apesar das perdas, os ucranianos, vamos botar aqui, apesar das perdas, os ucranianos percorreram agora apenas 5 das 60 milhas que esperaram percorrer nas frontes. Ou seja, eles andaram 5 milhas. 5 vezes 7, 38 quilômetros e meio. Em 2 meses. Tenha paciência, né? Bom, isso aqui eu tirei de Berneck, que é do... como é que chama? Atlas, New Atlas. Ele vai dizer o seguinte: a ofensiva da Ucrânia se aproxima da marca de 2 meses, não tendo conseguido romper a zona de segurança ao longo da linha de contato e atingir a primeira da várias camadas de defesa russa, ou seja, não chegou nem a primeira. As perdas ucranianas são significativas. O Ministério de Rússia estimou até 26 mil vítimas em 12 de julho. Muito mais morreram desde então. Comentários do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, né, indicam perdas significativas ao longo do conflito e uma incapacidade de preparar adequadamente para a ofensiva atual. A Ucrânia começou a usar bombardeiros, ataques com drones e outras formas de terrorismo nas profundezas do território russo para compensar a falta do progresso ao longo da linha de contato. Mas isso aí é até pior, porque isso enraivece a população russa e a liderança russa tira a vantagem que quiser, né? Que o país você pode abrir novas frontes, fazer novas coisas, que a opinião pública mundial, né, dos países e da própria população russa, né, gostariam de fazer e que não fazem porque não são bem vistas, mas que diante desses ataques terroristas em profundidade se tornam aceitáveis. Né? As lições do fracasso, que lições são essas? Né? Lições são muitas, né? Mas são... Primeiro, guerras contra um inimigo mais forte só são possíveis em condições especiais. Exemplo, né? A Revolução Russa. Né? Os rebeldes russos, né, lutaram com a intervenção de quase 15 países. Né? Já vi uma nota de que são 17 países, eu contei 9. Né? Que interviram durante a Revolução Russa. Foram a Alemanha, a potência europeia, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, não, Itália não, então nós temos 3, né? Polônia teve uma guerra, não era uma potência, né? Mas teve uma guerra com eles, a Polônia foi armada pelos franceses, né? China, Império Romano, Turquia, né? Então Turquia, Estados Unidos, né? Inglaterra nós já falamos, né? China nós já falamos, Japão já deu 8. Se eu pensar mais um pouco eu encontro. Bom, mas a Rússia saiu vitoriosa por condições especializadas, né? Porque inclusive as tropas aliadas que invadiram a Rússia, né, entraram em contato com os soldados revolucionários e se foram contagiados. O que eu estou fazendo na Rússia? Tá certo? Isso é que levou, né, os soldados, os exércitos que foram na Rússia começaram a se dissolver, com grandes problemas de indisciplina. Então, isso foi uma causa importante, né, da forma como que a Rússia, o exército russo pequeno, ganhou a guerra, né, contra seus inimigos. Na China, Na China, exatamente, contra os Estados Unidos, na Coreia, tá certo? Uma surra, senhora surra. Né? E o Vietnã contra os Estados Unidos. Né? Nesses 2 países, né,
a China, em primeiro lugar, e depois o Vietnã, foram ajudados pela Rússia, né? Não se anunciam ofensivas, elas têm que ser inesperadas. Se você anuncia ofensiva, o seu inimigo fica esperando, né? Não se atacam setores fortificados da frente. As ofensivas pressupõem superioridade local. E outro, né? E aqui ainda tem né? As ofensivas, você poderia, não se atua um inimigo mais forte, são impossíveis em condições especiais. Bem, então, essas são as referências, né? Nós agradecemos. Nós terminamos aí o nosso vídeo, nós agradecemos, esperando contar com todos na próxima, nosso próximo vídeo, que deve sair no máximo uma semana, não é? Novamente pedimos desculpa pelo fato de ter demorado, esse vídeo ter demorado tanto tempo. Então, até mais e muito obrigado. Esperando também que possam continuar assistindo, nos prestigiando neste canal.